Glória a Deus. E eu tenho essa tarefa de falar sobre um ministério que eu amo muito. Eu amo 5 ministérios. É algo fascinante, é algo maravilhoso. E eu acredito que esta é a chave, não apenas que os 5 ministérios sejam ativados, mas que os 5 ministérios possam trabalhar em unidade, entendendo que é uma extensão da destra fiel, da potente mão de Yeshua HaMashiach, para equipar, capacitar, empoderar, levantar a igreja viva do Senhor Jesus Cristo, nesse tempo do fim, para cumprirmos com a grande comissão. Então, a proposta dos 5 ministérios, que são na realidade dons do Senhor Jesus dado à igreja. É tremendo isso. Então, os 5 ministérios é um presente de Jesus para a igreja. A igreja não é daqueles que compõem um desses 5 ministérios, mas os 5 ministérios é da igreja e para a igreja, e esse entendimento ele é muito importante nos nossos dias. Queridos, o mundo ele é transformado na medida que homens são incendiados pelo poder do Evangelho. Então, mais do que nunca, nós precisamos clamar pela manifestação do poder de Deus nos dias em que nós vivemos. E somente homens regenerados, transformados, eles podem mudar uma sociedade. E mais do que nunca, nós precisamos clamar que Deus levante homens, líderes, vocacionados, chamados, separados, ungidos, para se mover numa nova dimensão de poder, para que o Evangelho possa penetrar as vidas, as gerações que ainda estão nos nossos dias. Nós estamos passando por um período de transição geracional, e nós precisamos mais do que nunca desta ativação. Mas aquilo que tem ardido no meu coração, que eu quero compartilhar com vocês, é o evangelismo por fogo. Eu acredito que somente o entendimento da necessidade do evangelismo de fogo é que nós vamos conseguir cumprirmos com a grande comissão. Quando nós olhamos para a Europa e quando nós olhamos para os povos não alcançados, nós entendemos que a única forma de cumprirmos com esse chamado, com esta comissão, é através do evangelismo de fogo. Então, nossa proposta hoje é mais voltada, focada ao evangelismo de fogo. Sem fogo não existe evangelho. O Novo Testamento, ele começa com fogo. A primeira testemunha que fala acerca da pessoa do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, que testemunha acerca do Cristo, o seu testemunho tem tudo a ver com fogo. Eu acho incrível porque a primeira menção feita acerca de Jesus está relacionada com um ministério de fogo. E aqui em Mateus capítulo 3, o versículo 11, a palavra do Senhor declara, João, ele declara: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esta é a grande e maravilhosa obra do Senhor Jesus Cristo na vida de todos aqueles que tiveram uma experiência genuína de novo nascimento, o batismo no Espírito Santo e o batismo com fogo. Aleluia! Vidas incendiadas. Queridos, o Evangelho é uma tocha viva e o Espírito Santo não nos foi dado apenas para nos proporcionar arrepios ou nos levar a ministrarmos uma mensagem ungida. Não, é muito mais do que isso. O Espírito Santo nos foi dado para nos equipar, para nos revestir e para nos empoderar pelo poder do Espírito Santo e nos levar a uma nova dimensão do mover do Espírito Santo para alcançarmos vidas nesta geração,
para a glória do Senhor Jesus Cristo. Ele foi enviado para incendiar os corações humanos. E a menos que o Senhor Jesus Cristo venha nos incendiar, nós não poderemos levar este fogo à nossa cidade e às nações da terra. Mais do que nunca nós precisamos clamar: Jesus, Yeshua, incendeia-me com o fogo do teu Espírito Santo. Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, cheios do fogo do Espírito Santo, tochas vivas nesta geração. Fazemos parte da geração mais incrível, mais desafiadora, e eu diria que a geração que vai experimentar a plenitude da totalidade do cumprimento das promessas de Deus, no que diz respeito ao derramar do Espírito Santo, ao rio de Deus inundando vidas, e vidas sendo instrumentos de Deus, para que por onde eles passarem, a glória de Deus, o poder de Deus, o fogo de Deus, o rio de Deus possa ser liberado e vidas sejam transformadas. E nós vamos ver lugares desérticos, áridos, sendo transformados pelo poder do Evangelho, aonde a morte, homens tomados pelo poder de Deus, vão estar liberando a vida de Deus. E nós vamos ver o cumprimento de Ezequiel, capítulo 37, aquele vale de ossos secos, através de homens e mulheres ungidos pelo poder de Deus, profetizando, liberando a vida de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus. E algo glorioso está começando a acontecer, e eu me alegro porque eu faço parte desta geração. Nós somos privilegiados, e nós precisamos nos dispormos no altar de Deus, para queimarmos para a glória de Deus. Mas nós precisamos entender algo. Jesus declarou em sua palavra: sem mim, nada, absolutamente nada podeis fazer. Jesus instruiu os seus discípulos a não fazerem absolutamente nada, até que do alto eles fossem revestidos com poder. Hoje nós estamos buscando aperfeiçoamento, isso é importante, você deve e precisa fazer isso. Mais do que nunca vivemos em um período onde nós precisamos nos especializar, mas acima de tudo nós precisamos mergulhar no rio de Deus, acima de tudo nós precisamos clamar pelo fogo de Deus, acima de tudo nós precisamos dar liberdade ao Espírito Santo e permitir-nos sermos conduzidos, tomados, levados pelo poder de Deus a uma nova dimensão de revelação, de autoridade, poder. Amados, eu entendo que a maior estratégia do coração de Deus não reside nesta ou naquela metodologia, não. A estratégia de Deus é homens ungidos, é homens incendiados pelo fogo do Espírito Santo. Então um homem cheio do poder, possuído pelo Espírito Santo, qualquer disciplina ou metodologia que ele empregar vai funcionar. Porque a chave reside no homem cheio, rendido no altar de Deus, aonde o Espírito Santo tem liberdade para se mover. E é nessa dimensão que nós vamos ver o cumprimento da grande comissão em pouco tempo. Eu acho incrível que quando Jesus enviou os 70 de dois em dois, carregadores da tocha divina, incendiários de Deus, para desbastar e destruir todas as obras de Satanás, naqueles dias, com o evangelho do poder do Espírito Santo. Eu acho incrível isso, que Jesus enviou 70 de dois em dois, e os capacitou, e deu a eles autoridade para desfazer as obras do diabo. Por que esse texto ele é tão relevante nos nossos dias? Porque ele credenciou, ele equipou, ele empoderou, ele ferramentalizou 70 homens e os enviou de dois em dois.
Porque muitas vezes falamos, mas eu não sou apóstolo, eu não sou profeta, eu não sou evangelista, eu não sou pastor, eu não sou mestre, mas você é um ungido de Deus, você é um filho do Deus vivo, em você habita um poder infinito. E quando você abrir os seus lábios, o rio de Deus vai fluir, a glória de Deus vai se manifestar, e Deus vai te usar na mesma dimensão com que Ele usou, e 7 vezes mais, os 70 naqueles dias. Então esses homens, eles foram levantados com o evangelho de fogo, para trazer impacto em toda aquela região. Em Lucas capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 19, a palavra do Senhor declara: e então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Aleluia. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis, aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Mais do que nunca nós precisamos resgatar o poder da palavra de Deus. A palavra do Senhor declara que Jesus afirmou: em verdade vos digo, quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Quem crer, independente de você exercer ou não um dos 5 ministérios, você recebeu um mandato da parte do Eterno, e se coloque então no altar de Deus, porque Ele tem já confiado a você a autoridade de fazer uso do nome que está acima de todos os nomes, Jesus, para estabelecer o reino de Deus e proclamar o evangelho de poder que transforma, que liberta os cativos e os oprimidos de Satanás. Aleluia. Então você é uma autoridade. Diga: eu sou uma autoridade em Cristo Jesus. Aleluia, você é uma autoridade. Você tem autoridade no nome de Jesus. O que seria a igreja se ela de fato entendesse que nos foi dado uma procuração, legalidade, autorização, permissão para fazermos uso do nome de Jesus? Não há limite daquilo que podemos fazer quando temos o entendimento, a revelação do poder do nome de Jesus, para proclamarmos, para anunciarmos, para pregarmos o evangelho, que são as boas novas de salvação, de libertação, de transformação, de vida. Como nós precisamos mais do que nunca sermos incendiados por esta palavra viva. Meus amados, há algo que eu quero repartir com vocês acerca do ministério de evangelização. Há alguns anos atrás eu estava meditando em uma porção da palavra de Deus, e os meus olhos espirituais foram abertos. E eu confesso que, a despeito de toda a disposição e fervor, amor, paixão que o Senhor havia colocado em meu coração para testemunhar, e eu morava num grande centro urbano como São Paulo, e ali então eu pegava a minha Bíblia, ia para a Praça da Sé, ali, estação do metrô São Bento, e com uma Bíblia na mão, sozinho, eu pregava e anunciava e proclamava o Evangelho. Eu era fruto de uma igreja tradicional, uma igreja histórica batista regular. Eu nunca vi ninguém fazendo isso, mas o fogo ardia no meu coração, porque eu sabia de onde eu fui resgatado, das garras do diabo eu fui removido, arrancado com grande poder. Ali então eu testemunhava, pregava, falava, mas não tinha tanto êxito. E o Senhor então me levou, me conduziu ao livro de 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4.
nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Preste atenção na primeira parte. O Deus desse século, Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Eu tive uma visão que essa venda, ela não apenas ela está sobre os olhos do nosso entendimento, mas também nos nossos ouvidos espirituais. Então, o Deus desse século, Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Então, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E o Espírito então ministrou meu espírito: se você não orar, fazendo uso do poder da autoridade que é no nome de Jesus, para que o valente que tem sido acionado, ou os espíritos familiares que acompanham esta árvore genealógica, sejam amaniatados, acorrentados, algemados, paralisados. Eles vendo, eles não vão ver. Ouvindo, eles não vão ouvir. Aí eu disse, opa. E então eu comecei a orar. E todas as vezes que eu ia fazer evangelismo pessoal ou evangelismo de massa, eu orava com fé que o Senhor liberasse os anjos ministradores com correntes eternas em o nome de Jesus para paralisar, acorrentar, algemar todos os demônios que estavam cegando os olhos no entendimento daquelas pessoas, que estavam tapando os seus ouvidos espirituais, que fossem paralisados e que no nome de Jesus as vendas caíssem dos olhos espirituais das pessoas e os tampões fossem removidos dos seus ouvidos espirituais. E quando eu fiz isso, o resultado foi surpreendente. O número de pessoas. Se você faz parte desse ministério, domingo nós tivemos aproximadamente 10 pessoas aceitaram Jesus. Mas se você observar a minha oração, eu sempre oro paralisando toda a ação do inferno que está atuando, mesmo nas pessoas que se encontram aqui neste auditório, que foram convidadas, que estão nos visitando. Porque se você não orar, você muitas vezes incorre no risco de pensar, bom, se as pessoas estão na igreja, então elas estão aptas para ouvir. Isso não é verdade. Muitas vezes o inimigo não consegue impedi-las de vir a uma igreja evangélica, mas ele não desiste e diz, mas eu vou tapar os seus ouvidos espirituais, eu vou fechar os seus olhos espirituais para que elas não vejam, para que elas não ouçam a voz. E se elas não ouvirem a voz, elas não são convertidas, elas não são transformadas. E isso foi uma revolução de poder através da minha vida. E na minha vida, isso fez toda uma diferença. Então nós precisamos de estratégia quanto ao ministério de evangelização, quanto ao exercício deste ministério tão glorioso, tão poderoso, que é o ministério de evangelização. Deus está levantando nos nossos dias os novos Elias para trazer o fogo sobre a terra. Quantos podem dar um glória a Deus? Aleluia! Amados, isso é tremendo. Mas você sabe uma das coisas que mais me impressiona? É que Jesus veio para lançar fogo na terra. E por muitos anos eu não entendi esse versículo e confesso que eu nunca vi ninguém ministrando nesse texto. E o meu entendimento começou a se abrir e eu comecei a ministrar. Jesus veio para lançar fogo na terra. Aqui em Lucas capítulo 12, versículo 49, o Senhor Jesus declara, eu vim para lançar fogo sobre a terra. E bem quisera que já estivesse a arder. Que fogo é esse? É o fogo do avivamento. Aquele fogo refinador, fogo santificador, que na medida que proclamamos a palavra viva, revelada, na unção do poder do Espírito Santo, ela derrete o coração de bronze. O coração mais empedernido que possa
existir. Não há nada que resista uma mensagem comunicada por um canal, por um instrumento incendiado pelo fogo do Espírito Santo do Eterno. Nada, absolutamente nada. Nós podemos, pelo poder do Evangelho, termos acesso, penetrarmos em qualquer cultura, em qualquer etnia. E Deus vai nos usar. E Deus vai nos capacitar. Não é a quantidade de palavras, não em demonstração de sabedoria humana ou de persuasão humana, mas é em demonstração do Espírito e do poder de Deus. Que o Evangelho de fogo, ele é penetrado. É nessa forma que nós devemos nos mover. É desse jeito que Deus quer nos usar. A proclamação do Evangelho de fogo é acompanhada de curas, libertações, milagres, aleluia, glórias a Deus. Você pode se colocar de pé nesse momento. Alguém com alguma dor neste momento, se há, coloque a mão na sua cabeça, porque a dor vai desaparecer. Na autoridade do nome de Jesus, ministramos a unção de cura, de libertação. Todo mal, toda enfermidade, toda seta maligna seja arrancada agora pelo poder do nome de Jesus. Declaramos vida, restauração, cura pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Ser curado agora em o nome de Jesus. Pode se assentar. Então a proclamação do Evangelho de fogo, ela é acompanhada de curas, libertações e milagres. Nós precisamos nos mover em fé. E fé não é um salto no escuro. A fé, ela tem um fundamento, e esse fundamento é a palavra viva revelada do Deus vivo. Ela é eficaz, ela é poderosa, ela é dinâmica, ela é criativa, e a palavra não volta vazia, antes ela cumpre o propósito pela qual o Senhor a designou. E Deus está liberando nesta tarde ativação, empoderamento. Ele está liberando uma nova unção de autoridade, poder, ousadia e intrepidez sobre a tua vida, sobre o teu ministério, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em o nome de Jesus de Nazaré. O Espírito de Deus se move com poder, com autoridade, com graça, com ousadia. Aqui em Mateus capítulo 10, o versículo 7 e 8, a palavra do Senhor declara: à medida que seguirdes, pregai. Aqui está o id. E à medida que seguirdes, pregai, que está próximo o reino dos céus. Nunca o reino dos céus esteve tão próximo quanto nos dias em que nós estamos vivendo. Aleluia! Oh, glórias a Deus! Então a palavra do Senhor declara no verso 8: curai enfermos. É um mandamento. Curai. Curai enfermos. Ressuscitai mortos. Purificai leprosos. Expeli demônios. De graça recebestes, e de graça dai. Aleluia. Queridos, o fogo é a marca do Evangelho, e o sinal do Filho do Homem é o fogo. E mais do que nunca, Deus está levantando uma geração de homens e mulheres incendiados. E você faz parte desta geração. Meu amado, meu amigo, você serve o ministro do Deus vivo. O fogo de Deus, quando você subir no altar, tem que se manifestar para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, nós cremos nisso. Aleluia. Apenas Jesus pode batizar com fogo. E quando vemos tais sinais, tais evidências,
sabemos que Ele está operando naquele lugar, e Ele está operando neste lugar, Ele está agindo neste lugar, Ele está movendo as águas neste lugar, Ele está te despertando, te levantando, Ele está te redirecionando para cumprir o chamado, o propósito, o qual Ele tem estabelecido, determinado na sua vida. Ele está colocando o prumo, Ele está alinhando o seu coração com o coração de Deus, a sua mente com a mente de Deus, a sua vontade com a vontade de Deus, os seus desejos com os desejos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Queridos, Elias tinha esta revelação, quando ele declarou: o Deus que responder com fogo, esse que é Deus. E mais do que nunca nós vivemos em um tempo de confronto entre luz e trevas, entre os filhos de Deus e os filhos das trevas. Então nós precisamos entender que é tempo de confronto. E o nosso Deus é o único que manifesta e se revela com fogo, através dos seus ungidos, através dos seus atalaias, através dos seus servos, através da sua vida. Deus quer te usar, Deus vai te usar em o nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus de Nazaré. Meu querido, como está a temperatura do seu coração? O seu coração tem ardido pelas almas? Nessa manhã, enquanto eu orava, eu falei: Deus, enche-nos de amor. E eu comecei a chorar na presença de Deus por almas. Qual foi a última vez que você derramou uma lágrima pelas almas? Houve um homem de Deus, um evangelista, que ele disse: dá-me almas, ou tira a minha alma. Essa é a verdadeira marca de um autêntico evangelista, tomado, incendiado pelo fogo do Espírito Santo. Deus está interessado em almas. Tudo o que Ele quer é almas, são vidas. Ele veio por causa do homem criado à sua imagem e à sua semelhança. Ele veio para nos restaurar, para nos resgatar e nos transformar e nos equipar, nos empoderar e nos enviar como mensageiros seus, para darmos continuidade ao ministério que Ele iniciou, que teve continuidade através dos 12 apóstolos do Cordeiro. E depois os demais apóstolos são levantados pelo poder do Espírito Santo, segundo a vontade do Pai e segundo a direção do Filho, para a glória do Pai, Filho e Espírito Santo. Esse entendimento nós precisamos ter, nós precisamos clamar pelo fogo. É por isso que o Eterno, Ele declarou através da boca do profeta Jeremias: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Não é a palavra do Senhor fogo? Amados, não existe lugares ou regiões difíceis. Na realidade, a raridade reside em líderes, em ministros, em evangelistas, ou apóstolos, profetas, ou mesmo pastores e mestres incendiados pelo fogo do Espírito Santo do Eterno. Porque a palavra do Senhor é fogo, e ela é martelo. Não existe um metal que o fogo não derreta. Não existe um metal que o fogo não derreta. Não existe uma pedra, por mais dura que ela seja, que quando o martelo do Eterno bate, que ela não esmiuce. A palavra viva de Deus, ela é poderosa. Como nós precisamos clamar pela revelação de Deus e falar: Senhor, a minha boca é a tua boca. Usa-me para o louvor da tua glória.
Eis-me aqui, Senhor, o meu objetivo é cumprir os teus propósitos. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. Amados, nós precisamos mudar. Nós nos apresentamos diante de Deus e falamos: Senhor, dá-me isto, faça isso, eu quero aquilo. Quando nós deveríamos dizer: Senhor, eis-me aqui, o que tu queres de mim? O que tu esperas de mim? Qual é a tua vontade? Qual o desejo do teu coração para a minha vida nesta geração? Nós precisamos clamarmos que esse evangelho de fogo venha queimar todos os nossos sentimentos egoístas, mesquinhos. Nós precisamos de uma disposição de coração que é promovida, que é gerada pelo Espírito Santo, mediante a graça de Deus, que nos leve a uma vida de rendição, a uma vida de entrega diante do altar de Deus, aonde o nosso único desejo seja agradar, tocar o coração de Deus, tirar um sorriso dos lábios do nosso Deus. Esse deve ser o nosso único objetivo para a glória de Deus. Queridos, apenas o fogo de Deus era permitido no altar da antiga aliança, não o fogo produzido pelo esforço humano. Queridos, eu quero compartilhar com vocês, tem sido um dos textos que Deus mais tem falado comigo nesses últimos meses. Levíticos capítulo 12, com quanto eu nunca tenha ministrado aqui na igreja, mas Levíticos 6:12, a palavra do Senhor declara ao 13: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Preste atenção, deixa o versículo aí, olhe para mim. Na velha aliança, Deus começou a revelar princípios e verdades eternas rudimentares, para que nós pudéssemos termos o entendimento, a revelação daquilo que Deus deseja fazer nas nossas vidas. Então ele começa na antiga aliança trazendo esse nível de entendimento: o fogo sempre arderá sobre o altar. Esse é um princípio eterno, que o fogo deveria ser acendido e arder sobre o altar, que o fogo nunca deveria se apagar. Então nós lemos: mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E nós conhecemos ali o livro de Levíticos, que o sacerdote todos os dias ele tinha a responsabilidade de remover do altar as cinzas. E uma vez que as cinzas eram removidas, ele colocava lenha no altar. As cinzas são as experiências que tivemos no dia anterior, na semana que passou. As cinzas devem ser removidas, porque o Senhor estava tipificando, trazendo ao povo dele e a nós a revelação de que nós não podemos viver da glória do passado, mas que Deus tem algo novo, e que Ele é um Deus criativo, dinâmico, que Ele não é um Deus repetitivo, e que Ele tem uma experiência gloriosa, que Ele tem algo novo, Ele tem uma nova unção, Ele tem um novo nível de autoridade, poder que Ele quer liberar sobre a minha e sobre a sua vida. Agora, como é que nós adquirimos esta lenha? No lugar secreto. No lugar secreto. Ali no lugar secreto nós entramos, e nós então vamos, através de uma oração acompanhada por contrição, quebrantamento, rendição,
humilhação, nós vamos nos derramando diante do altar de Deus. E lenha vai sendo colocada diante do altar de Deus, quando reconhecemos que nada somos, nada temos, mas dispomos, apresentamos, colocamos o nosso nada no altar de Deus. Ele transforma o nosso nada em um tudo. Então o fogo de Deus vem sobre aquela lenha, e aquela lenha que reconhece a sua condição de dependência total, plena, diante do Eterno, ela, de uma forma sobrenatural, ela é incendiada. Isso é glorioso, porque, preste atenção, Deus estava, novamente eu repito, através de todo esse cerimonial, de uma forma didática, trazendo algo novo, um novo nível de entendimento aos sacerdotes, em particular a tribo de Levi, mas eles não entenderam. E mesmo nós hoje, na nova aliança, mesmo Paulo, pelo Espírito Santo, nos dizendo: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Na realidade, ele estava linkando. Paulo tinha todo o entendimento daquilo que Deus havia iniciado a trazer à luz, revelando que nós seríamos o altar, e que nós seríamos a oferta, e que nós seríamos a lenha. E na medida que nós nos rendemos, na medida que nós nos apresentamos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, então nós somos estabelecidos aos moldes daquela sarça ardente, que queimava e não se consumia. A diferença é que na nova aliança, nós que somos o altar, e nós que somos o sacrifício, e nós que somos a lenha, uma vez que é apresentado, que é colocado no altar de Deus, o fogo do Espírito Santo é liberado, o azeite é derramado, e nós começamos a queimar. Mas nós não seremos consumidos. Mas existe uma coisa: o azeite tem que ser retroalimentado. E ele é retroalimentado diariamente, todos os dias, quando você e eu entramos no lugar secreto, no cenáculo. Lembra da revelação que você compartilhou conosco? O cenáculo. O cenáculo. Então nós precisamos ter esse nível de compreensão, de entendimento. Então vamos ler novamente o verso 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, cada manhã. Então dê ao Senhor o primeiro lugar, nos primeiros minutos, nas primeiras horas do dia. Dê a Ele o primeiro lugar, cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto. Nós somos holocausto, sacrifício vivo. Romanos 12. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Verso 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Evangelismo de fogo é quando vidas incendiadas, por onde elas passam, elas vão contagiando, elas vão incendiando, elas vão trazendo impacto e desfazendo com as obras de Satanás, estabelecendo o reino de Deus. É nesse nível, é nessa dimensão que Deus quer te usar, que Deus vai te usar para o louvor da glória do seu nome. Aleluia, glórias a Deus. Seja uma labareda de fogo que venha queimar nesta geração, mas que não venha a ser consumido
Nós somos consumidos quando a nossa intimidade, a nossa comunhão, o nosso relacionamento é interrompido pelo pecado. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos justificar e nos limpar. E novamente nós nos rededicamos e nos apresentamos diante de Deus. O Cristo do Pentecoste, tudo quanto Ele tocava era incendiado. A grande comissão é: ide e pregai o Evangelho a toda a criatura e fazei discípulos de todas as nações. Queridos, só é possível vivenciarmos esta ordem, este comando dado pelo Senhor Jesus, se formos incendiados pelo fogo do Espírito Santo. Caso contrário, a grande comissão se torna numa grande omissão. E ela tem sido a grande comissão, uma grande omissão da igreja, porque nós temos negligenciado a essência, que é o fogo do Espírito Santo. Então nós precisamos entender isso. Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amados, vidas incendiadas pelo fogo do Espírito Santo transformam sociedades. Mais do que nunca nós precisamos entendermos que Deus quer nos usar para transformar grandes centros urbanos. As biqueiras têm que se fechar. Na autoridade do nome de Jesus, nós temos que nos dispormos no altar de Deus. Deus está chamando você para operar numa dimensão, no nível do sobrenatural, com curas, milagres, sinais, prodígios, maravilhas, milagres criativos, milagres extraordinários. É nessa dimensão que Deus está nos chamando para o louvor da sua glória. A igreja primitiva, ela tinha essa dinâmica para a glória de Jesus. Agora, se nós não estamos vivendo um evangelismo contagiante, é porque a vida do evangelho está ausente das nossas vidas. Então, que a vida do Evangelho seja restaurado nas nossas vidas. A maior evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo, que ela tem ousadia e intrepidez para proclamar e pregar o Evangelho, que é o poder de Deus. Nós temos na Bíblia um chamado geral, onde o Senhor está convocando, onde Ele convocou todos os santos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, a testemunhar. É minha, sua responsabilidade, da igreja, do corpo de Cristo. É a sua responsabilidade, independente do dom, do ministério que você tenha ou que você exerça. Você tem a responsabilidade de pregar, de proclamar, de anunciar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Marcos 16:15 disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E temos na palavra de Deus um chamado também específico. E eu já estou finalizando. O chamado específico, nós temos o ministério de evangelista e o dom de evangelista. Só para finalizar, deixe-me dizer algo a você. Quem foi a primeira pessoa que é mencionado no livro de Atos dos Apóstolos, que se moveu com o manto de evangelista? Responda para você mesmo, é uma pergunta. Quem foi a primeira pessoa que operou no Novo Testamento, que é registrado no livro de Atos dos Apóstolos, se movendo com o manto de evangelista? Valendo uma passagem para Israel, eu sei que eu estou arriscando, foi o apóstolo Pedro. Aprenda uma coisa: os apóstolos, eles se moviam com mais de um manto. O apóstolo João, ele se moveu com o manto apostólico, com o manto pastoral e com o manto profético. Preste atenção. Paulo, ele se moveu com o manto apostólico,
com o manto de mestre e com o manto profético. Pedro, ele se moveu com o manto apostólico e com o manto de evangelista. O primeiro discurso de Pedro, 3.000 almas se converteu. No outro dia, o seu segundo discurso, 5.000 almas se converteu, mas não parou ainda. Quando eles foram à casa de Cornélio, havia uma multidão esperando. Todos os amigos e familiares de Cornélio, confere lá. E todos se renderam aos pés do Senhor Jesus. Pedro se moveu com o manto de evangelista. Ele não é chamado de evangelista, mas esse manto é demonstrado, é evidenciado na palavra de Deus. Então, por que ele não é chamado de evangelista? Porque o manto que mais predominou na vida dele foi o apostólico. É por isso. Então, vocês vão encontrar, nós temos aqui apóstolos no nosso meio que se move em vários mantos. Manto apostólico, manto profético, manto evangelística, outro manto apostólico, outro manto pastoral, um manto de mestre. Então nós precisamos entender a questão do chamado dos 5 ministérios. Então Pedro foi a primeira pessoa que se moveu no manto de evangelista. E nós temos o dom de evangelista. Nós temos o ministério de mestre e a pessoa que tem o dom do ensino. Nós temos o ministério profético e a pessoa que tem o dom de profecia. Nós temos a pessoa que tem o ministério de evangelista e a pessoa que tem o dom de evangelista. E todo mundo olha para mim, mas aonde que ele vai tirar isso na Bíblia? Mas acredite, é bíblico e eu vou te mostrar aonde isso está na Bíblia. O ministério de evangelista primeiro. A primeira pessoa chamada de evangelista não significa que foi a primeira pessoa que se moveu no ministério de evangelista, como acabamos de explicar. Mas a primeira pessoa que recebe o título, porque ele só se moveu nesse ministério, é por isso, foi Felipe. Atos 21:8. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 12, ficamos com ele. Felipe, de fato, ele só se moveu no manto de evangelista, no ministério de evangelista. Agora, o dom de evangelismo, 2 Timóteo 4:5. Nós não temos tempo para trabalharmos com o original, mas aí seria mais forte ainda a minha argumentação, mas meu tempo já esgotou. Diz assim, 2 Timóteo 4:5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista. Faze o trabalho de um evangelista, que é o dom. Cumpre cabalmente o teu ministério. É o chamado que Timóteo teve. Ele exerceu o manto pastoral. Timóteo foi pastor da igreja de Éfeso. Depois ele foi ungido como apóstolo, mas ele tinha o dom de evangelista. São duas coisas distintas aqui. É curioso o texto. Faz o trabalho de um evangelista. Está se referindo ao dom. Cumpre cabalmente o teu ministério. Está se referindo ao ministério pastoral, que inicialmente ele recebera da parte do Senhor e posteriormente o ministério apostólico. Eu creio que o trabalho de um evangelista é comunicar o fogo divino no coração dos homens. E Deus quer te usar nesta geração para você comunicar o fogo divino no coração das pessoas. Se existe um ministério que eu quero, que eu almejo que seja ativado, todos os ministérios, mas é o de evangelista. É algo sobrenatural. Tanto é que após a descida do Espírito Santo no dia do Pentecoste, o primeiro manto a ser revelado, manifestado, foi o de evangelista. A igreja tinha 120 discípulos. E já na primeira semana, ela já contava com 8.120 discípulos. Eu não sei como eles conseguiram cuidar, em uma semana, 8.120 discípulos. Isso é algo sobrenatural. Eu quero compartilhar uma frase, e com essa frase eu quero terminar.
Se for possível projetar, por favor, essa frase. O Evangelho é eterno, mas não temos a eternidade para pregá-lo. Nós só temos o tempo que vivemos para alcançarmos aqueles que vivem enquanto vivemos. Reinhard Bonnke, que escreveu essa frase. Uau! Tem autoridade, com certeza, para afirmar um ministério glorioso, indiscutivelmente. Amados, eu quero te convidar você a se colocar de pé. Nós queremos, nesse momento, orar para que o poder de Deus, eu não tenho como falar sobre as características de um evangelista, mas eu quero orar neste momento. Querido Deus, que Tu venhas agora ativar. Se alguém aqui que o fogo de Deus está queimando no seu coração em relação ao ministério de evangelista, eu quero que você venha aqui à frente. Somente se o fogo de Deus está queimando no seu coração. Alguma coisa, algo mexeu com você, algo falou poderosamente. A questão do ministério de evangelista, você se identificou com esse ministério, você se identifica com esse ministério. Algo está queimando, é o Espírito Santo se movendo, é o poder de Deus te tocando. Eu quero que você venha à frente. Eu quero que você venha somente se o fogo de Deus, somente se o Espírito de Deus te tocou. Se não, por favor, fique aonde você está, porque eu quero interceder, eu quero liberar uma unção sobre essas pessoas, e eu quero que os apóstolos venham e ponham as mãos sobre essas pessoas e venham ativar, e eu quero estar orando por vocês, pelo poder, autoridade do nome de Jesus. Pai, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder. Nós clamamos por evangelismo de fogo. Vem o fogo, o fogo do Teu Espírito Santo. Libera do fogo, o fogo do Espírito Santo. Libera do fogo do Teu poder, da Tua glória, do Teu Shekinah, da Tua unção sobre os Teus filhos. Vai incendiando vidas com o Teu poder, vai incendiando vidas com a Tua glória, com o Teu fogo, com a Tua unção. Vai revestindo eles de poder, autoridade, uma nova unção. Oh Deus, habilidade, graça para testemunhar, para proclamar, para pregar. Oh Deus, a Tua palavra, o fogo de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, venha sobre estas vidas. Vai manifestando o Teu poder, vai manifestando a Tua glória, vai liberando anjos de fogo, vai liberando anjos de fogo. Jesus, vem agora, libera a Tua unção, libera o Teu poder, libera a Tua glória, o Teu fogo de Deus, o poder ser incendiado com o fogo do Teu Espírito Santo. De Canamacocurubi, diz o Senhor, o Teu Deus, receba poder, capacitação do alto, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Ministramos a glória, o poder, a unção. Pai, visita a Tua igreja com espírito de ousadia, visita a Tua igreja com espírito de intrepidez, visita a Tua igreja, ó Deus, com uma unção de criatividade, para proclamar, para pregar, para anunciar a Tua palavra. Manifesta a Tua glória, libera do rio do Teu Espírito Santo, derrama do Teu poder, dispense a Tua graça, enche as vidas do Teu amor, compaixão pelas almas perdidas. Manifesta a Tua glória, enche este lugar da Tua glória, enche este lugar do Teu poder, enche este lugar da Tua presença, no nome poderoso de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Comece a orar no poder do Espírito Santo. Diz: Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me para o louvor da Tua glória. Vai liberando, Senhor, do Teu azeite, vai derramando do Teu Espírito, vai derramando da Tua graça, do Teu amor, do Teu poder, em o nome de Jesus. Aleluias, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Ser cheia do poder, ser cheia do Espírito. Que Deus te use numa nova dimensão de autoridade, graça, revelação, sabedoria, intrepidez, ousadia. Receba graça, 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 graça. Capacitação, sabedoria, discernimento de espírito. Receba um novo nível,
um novo nível de autoridade. Ser cheia do Espírito, da graça, do amor e do poder de Deus. Aleluia.